Em O 12º Planeta, o autor procura decifrar enigmas como o surgimento da humanidade. Como se pode ter formado o sistema solar? A existência de um planeta chamado planeta invasor ou 12º planeta. Como os antecessores do homem moderno aparecem há uns 300 mil anos, em vez de aparecerem há 2 ou 3 milhões de anos seguindo o processo evolucionário anterior. Fomos importados para a Terra de algum ponto, ou teremos sido, como atesta o Antigo Testamento e outras fontes antigas, criados por deuses. Porque se somarmos todos os dados, veremos que o homem ainda deveria viver sem civilização por muito tempo. Não há razão óbvia para que sejamos nem um pouco mais civilizados do que as tribos primitivas das selvas amazônicas ou das regiões inacessíveis da Nova Guiné. E, no entanto, aqui estamos nós a menos de 50 mil anos de distância do homem de Neandertal, pousando astronautas na Lua. Descobrimos que a grande civilização suméria tinha, não só nossa moral e nosso sentido de justiça, nossas leis e arquitetura, artes e tecnologia, como também as instituições sumérias nos parecem familiares e íntimas. No fundo, parece que somos todos sumérios. Não foi só a primeira civilização, no sentido estrito do termo, foi uma civilização mais ampla, englobante, e de muitos modos mais avançada que as outras antigas culturas que a seguiram. A civilização suméria é a base da civilização atual. Começando a usar pedras como instrumentos há cerca de 2 milhões de anos, o homem alcançou uma civilização sem precedentes na Suméria por volta de 3.800 a.C. E o espantoso de tudo isto é que, até o presente, os eruditos não têm nenhuma suspeita acerca da identidade dos sumérios, de sua procedência e do como e porquê do aparecimento de sua civilização. Isso em razão de que seu aparecimento foi repentino, inesperado, aparentemente vindo do nada. O que é que, depois de centenas de milhares e mesmo milhões de anos de lento e doloroso desenvolvimento humano, mudou, de maneira repentina, tudo tão completamente? Foi um golpe de mágica? O que em aproximadamente 11 mil anos antes de Cristo transformou os caçadores nômades primitivos e os catadores de alimentos em agricultores e fabricantes de cerâmica e, depois, em construtores de cidades, engenheiros, matemáticos, astrônomos, metalúrgicos, comerciantes, músicos, juízes, doutores, escritores, bibliotecários e padres? Os sumérios, povo por meio do qual esta alta civilização encontrou sua existência, tinham uma resposta já pronta. Ela aí está, resumida por uma das dezenas de milhares de antigas inscrições mesopotâmicas que foram desenterradas. Tudo o que parece belo, nós o criamos pela graça dos deuses. Os deuses da Suméria. Quem eram eles? Os textos sumérios e acádios não deixam dúvidas de que os povos do Antigo Oriente Médio estavam convencidos que os deuses do céu e da terra eram capazes de se erguer da terra e ascender até aos céus, assim como de vaguear à vontade pela atmosfera terrestre. Há provas que mostram que o povo do Mediterrâneo Oriental avistou realmente tal objeto semelhante a um foguete não apenas no recinto do templo, mas em voo real. Os glifos hititas, por exemplo, mostram de encontro ao fundo de um céu estrelado mísseis que se cruzam, foguetes montados em plataformas de lançamento e um deus no interior de uma radiante câmara. O professor Frankfurt demonstra como tanto a arte da fabricação dos selos cilíndricos mesopotâmicos como os assuntos neles representados se espalharam através do mundo antigo e reproduz o desenho de um selo encontrado em Creta e datado do século 13 a.C. O desenho do selo descreve claramente uma nave espacial movendo-se nos céus e propulsionada por chamas que escapam da sua retaguarda. Muito ao modo dos modernos desenhistas, os antigos artistas mostram o silo subterrâneo em corte transversal, no qual se pode ver os compartimentos do foguete. O compartimento inferior mostra 2 homens rodeados de tubos curvos, sobre eles há 3 painéis circulares. Comparando o tamanho da cápsula, o bem, com o tamanho dos 2 homens no interior do foguete, é evidente que a cápsula, equivalente ao sumério Mu, a celestial câmara, podia facilmente transportar 1 ou 2 operadores ou passageiros. A evidência acerca dos antigos deuses e seus veículos,
já longamente exposta à apreciação, não deixa dúvidas de que eles eram realmente seres vivos de carne e osso, literalmente gente que desceu à terra vinda dos céus. Até os antigos compiladores do Antigo Testamento, que dedicaram a Bíblia a um único Deus, acharam necessário manifestar a presença sobre a terra em tempos remotos de tais criaturas divinas. A seção enigmática, um horror para tradutores e teólogos, constitui o início do capítulo 6 do Gênesis. Está interposta entre o retrospecto sobre a expansão do gênero humano ao longo das gerações após Adão e a história da desilusão divina com a humanidade que precedeu o dilúvio. Então, que quer dizer o termo Nefilim? Derivado da palavra de raiz semita Nefiel, a ser lançado, significa literalmente isso, ou seja, aqueles que foram lançados para a terra. E os Nefilim eram o povo do Shem, que significa povo das naves foguetes. A sugestão de que a Terra foi visitada por seres inteligentes vindos de outros lugares postula a existência de outro corpo celestial sobre o qual os seres inteligentes estabeleceram uma civilização mais avançada que a nossa. A especulação sobre a possibilidade da visita de seres inteligentes à Terra vindos de alguma outra parte estabeleceu como seu lugar de origem planetas como Marte e Vênus. No entanto, agora que está provado que estes dois vizinhos planetários da Terra não possuem nem vida inteligente nem uma civilização avançada, aqueles que acreditam na visita à Terra olham para as outras galáxias e estrelas distantes como pátria destes astronautas extraterrestres. Viagens de dois sentidos eram não só possíveis, como planejadas em primeiro lugar, uma vez que nos é dito que, tendo decidido estabelecer na Suméria o portão dos deuses, Babili, o chefe dos deuses explica. O domicílio dos deuses, revela-nos o legado sumério, estava dentro do nosso próprio sistema solar. Agora, claro, há uma boa razão para reivindicar que estas representações, um Sol com 11 planetas, reproduzem o nosso sistema solar, uma vez que os estudiosos nos dizem que o sistema planetário, do qual a Terra faz parte, compreende o Sol, a Terra e a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Isto perfaz a quantidade de um Sol e apenas 10 planetas, se contarmos a Lua também como planeta. Mas não é isso que os sumérios dizem. Eles afirmam que nosso sistema é constituído pelo Sol e mais 11 planetas, contando a Lua, e defendem firmemente a opinião de que, para além dos planetas hoje conhecidos, existiu um 12º membro do Sistema Solar, o planeta pátria dos Nefilim. A este chamaremos 12º planeta. Mas agora está evidente que os mais remotos astrônomos gregos simplesmente adaptaram a sua língua e mitologia a uma astronomia já existente obtida dos sumérios. Já observamos como Hiparco, Eudóxio e outros obtiveram o seu conhecimento. Até Tales, o mais antigo astrônomo grego de peso, que se diz ter previsto o eclipse solar total de 28 de maio de 585 a.C., que fez parar a guerra entre lídios e medos, confessou que as fontes de seu conhecimento eram de origem mesopotâmica pré-semita, nomeadamente, Suméria. Adquirimos o termo zodíaco da palavra grega zodiacos kikros, ciclo animal, porque a exposição dos grupos de estrelas assemelhava-se à forma de um leão, de peixes, e por aí adiante. Mas estas formas e nomes imaginários foram, na verdade, idealizados pelos sumérios, que chamavam as 12 constelações zodiacais Uli, o brilhante rebanho. O quebra-cabeça, acreditamos, só pode ser resolvido se nos afastarmos da ideia de que os mesopotâmios acreditaram numa terra plana e se reconhecermos que seu conhecimento astronômico era tão bom como o nosso, não porque eles tivessem melhores instrumentos que nós, mas porque sua fonte de informação eram os Nefilim. Comunicando à humanidade a verdadeira natureza da terra e dos céus, os Nefilim informaram os antigos astrônomos sacerdotes não apenas acerca dos planetas para além de Saturno, como também da existência do mais importante planeta, aquele de onde eles provinham, o 12º planeta. A antiga representação mostra, depois, o planeta desconhecido por nós, consideravelmente maior que a Terra, mas menor que Júpiter e Saturno, que claramente o seguem. Mais distante, outro par se ajusta perfeitamente ao nosso Urano e Netuno.
Finalmente, aparece o minúsculo Plutão, mas não no local onde agora o colocamos, depois de Netuno. Em vez disso, aparece situado entre Saturno e Urano. Tratando a Lua como um autêntico corpo celeste, a representação suméria dá conta completa de todos os planetas nossos conhecidos, coloca-os na ordem correta, à exceção de Plutão, e mostra-os por tamanho. No entanto, esta representação com 4.500 anos insiste também em que havia, ou houvera, outro planeta principal entre Marte e Júpiter. Este é, como veremos, o 12º planeta, o planeta dos Nefilim. O quinto planeta explodido, os sumérios estão se referindo ao quinto planeta, Tiamat, como o planeta de onde vieram os Nefilins. O 12º planeta não é Nibiru. E atingimos agora o clímax da busca de respostas para os primeiros eventos celestes, a existência do 12º planeta. Por mais espantoso que isto possa parecer, o fato é que os astrônomos têm procurado as provas que demonstrem que, na realidade, tal planeta existiu outrora entre Marte e Júpiter. Até o presente, foram contados quase 3.000 asteroides orbitando o Sol, no chamado cinturão de asteroides. Sem margem de dúvidas, trata-se aqui dos fragmentos de um planeta que foi reduzido a pedaços. Os astrônomos russos chamaram-lhe Phaeton, carro triunfal. Nibiru explodiu o quinto planeta chamado pelos sumérios de Tiamat. Aqui está uma teoria muito original explicativa dos quebra-cabeças com que ainda hoje nos confrontamos. Um sistema solar, composto pelo Sol e 9 planetas, foi invadido por um grande planeta parecido com um cometa vindo do espaço exterior Nibiru. Primeiro ele encontrou Netuno. Quando passou por Urano, pelo gigante Saturno e por Júpiter, sua rota foi profundamente inclinada para dentro, em direção ao centro do sistema solar, e deu à luz 7 satélites. Depois, foi inalteravelmente colocado em rota de colisão com Tiamat, o quinto planeta. Mas os dois planetas não colidiram. Fato de importância astronômica fundamental, foram os satélites de Nibiru que se chocaram com o quinto planeta, e não o próprio Nibiru. A Terra fora criada. Seria uma parte do quinto planeta. O quinto planeta foi dividido, metade despedaçada no céu. O cinturão de asteroides, a outra metade, a Terra, que foi levada para nova órbita. E o principal satélite do quinto planeta, Kingu, torna-se a Lua da Terra. Os seus outros satélites constituem agora os cometas. Se a órbita de Nibiru leva até onde o quinto planeta estava outrora, relativamente próximo de nós, entre Marte e Júpiter, por que ainda não avistamos este planeta que, supostamente, é grande e brilhante? Os textos mesopotâmicos falam que Nibiru alcança regiões desconhecidas dos céus e os longínquos confins do universo. De fato, todos os povos do mundo antigo consideravam a aproximação periódica do 12º planeta como um indício de convulsões sociais, grandes modificações e novas eras. Os textos mesopotâmicos falam do aparecimento periódico do planeta como de um acontecimento antecipado, previsível e observável. Muitos textos abordando a chegada do planeta profetizavam os efeitos que o evento desencadearia na Terra e sobre a humanidade. Tal como os sábios mesopotâmicos, os profetas hebreus consideraram a época da aproximação do planeta à Terra e de sua manifestação visível à humanidade como um período introdutor de uma nova era. O próprio período de aproximação é descrito no Antigo Testamento como uma época de chuvas, inundações e terremotos. Anunciando: observem, o dia do Senhor está para vir. O profeta Zacarias informou o povo que este fenômeno de prisão do eixo da Terra à volta do seu próprio eixo duraria apenas um dia. Os astrônomos poderão descobrir o 12º planeta pelo mesmo caminho. Houve já especulação acerca da existência do planeta X que, embora invisível, pode ser sentido através de seus efeitos nas órbitas de certos cometas. O pesquisador Joseph Brad, em 1972, do laboratório Lawrence Livermore da Universidade da Califórnia, descobriu que as discrepâncias na órbita do cometa de Halley poderiam ser causadas por um planeta do tamanho de Júpiter orbitando o Sol de 1.800 em 1.800 anos.
A distância estimada de 9 bilhões de quilômetros, a sua presença podia ser detectada apenas matematicamente. Enquanto tal período orbital não pode ser traçado, as fontes mesopotâmicas e bíblicas apresentam fortes provas de que o período orbital do 12º planeta é de 3.600 anos. O número 3.600 era escrito em sumério como um largo círculo. Se estes governantes pré-diluvianos eram, como sugerimos, os Nefilim que vieram para a Terra do 12º planeta, então, não surpreenderá a ninguém que seus períodos de reinado na Terra estejam relacionados com o período orbital do 12º planeta, ou seja, 3.600 anos. Os períodos de tal exercício de poder ou reinado duravam desde o instante da chegada das naves até o momento de uma decolagem. Assim que um comandante chegava do 12º planeta, terminava o tempo de outro. Uma vez que as aterrissagens e as decolagens devem ter estado relacionadas com a aproximação da Terra do 12º planeta, os períodos de exercício de poder dos comandantes só podiam mesmo ter sido medidos em termos de tais períodos orbitais, ou seja, 3.600 anos. É claro, algum Nefilim poderia ter permanecido no comando aqui na Terra por 28.800 ou 36.000 anos. Não admira que os eruditos falem da duração destes reinados como lendária. Como esperavam os Nefilim levar a bom termo sua missão de conseguir na Terra os minerais desejados e enviar os lingotes de volta para o 12º planeta, com um número tão escasso de mão de obra? Os textos babilônicos e assírios revelam que Anunnakis, novos e velhos, eram sentenciados a um duro trabalho nas minas do mundo inferior. Trabalhando na escuridão e recebendo farinha para comer, estavam condenados a nunca mais regressarem à sua pátria. Ao tempo em que os Nefilim colonizaram a Terra, todas as antigas fontes o atestam, o homem não habitava ainda a Terra, e, na ausência da humanidade, os poucos Anunnaki tinham de trabalhar arduamente. Tão arduamente que houve um motim na área de mineração. E como sugestão a criação de um trabalhador primitivo que tomaria às suas costas o trabalho pesado dos Anunnaki. Homem será o seu nome, disseram eles. Um motim de deuses levará à criação do homem. Na verdade, como fora criado o homem? A evolução pode explicar o curso geral dos acontecimentos que causaram o desenvolvimento da vida e das formas de vida na Terra, desde a mais simples criatura unicelular até o homem. Mas a evolução não pode explicar o aparecimento do Homo sapiens, que ocorreu, virtualmente, do dia para a noite em relação aos milhões de anos que a evolução requer, e sem provas dos estágios anteriores que indicariam uma mudança gradual desde o Homo erectus. O hominídeo do gene Homo é um produto da evolução. Mas o Homo sapiens é o produto de um súbito e revolucionário acontecimento. Ele apareceu inexplicavelmente há cerca de 300.000 anos, milhões de anos antes da época provável. Os estudiosos não têm explicação para este fato. Mas nós temos. Os textos sumérios e babilônicos têm. O Antigo Testamento também. O Homo sapiens, o homem moderno, foi realizado pelos antigos deuses. Se os Nefilim aterrissaram, como concluímos, há cerca de 450.000 anos, então a criação do homem teve lugar há 300.000 anos. Os Nefilim não criaram os mamíferos, nem os primatas, nem os hominídeos. O Adão da Bíblia não era o gene Homo, mas o ser que é nosso antecessor, o primeiro Homo sapiens. Foi o homem moderno tal como o conhecemos que os Nefilim criaram. Os Nefilim não criaram o homem do nada, pelo contrário, tomaram uma criatura já existente e manipularam-na, para aplicar sobre ela a imagem dos deuses. O homem é o produto da evolução, mas o homem moderno, Homo sapiens, é o produto dos deuses, uma vez que, em algum lugar há cerca de 300.000 anos, os Nefilim tornaram um homem macaco, Homo erectus, e implantaram nele sua própria imagem e semelhança. O animal estava à disposição, mas o Homo erectus apresentou um problema. Por um lado, era demasiado inteligente e selvagem para se tornar simplesmente um dócil animal de trabalho. Por outro lado, não era realmente adequado para a tarefa.
Sua estrutura física precisava ser mudada. Ele tinha de se tornar capaz de segurar e usar as ferramentas dos Nefilim, andar e inclinar-se como eles para que pudesse substituir os deuses nos campos e nas minas. Precisava de um cérebro melhor, não como o dos deuses, mas um suficientemente desenvolvido para compreender a fala, as ordens e as tarefas a ele atribuídas. Ele precisava de suficiente inteligência e compreensão para se tornar um obediente e útil servo. Um processo gradual de domesticação através de gerações de reprodução e seleção não serviria. Era necessário um processo rápido, algo que permitisse a produção em massa dos novos trabalhadores. O processo recomendado para alcançar um rápido avanço evolucionário do Homo erectus foi, acreditamos nós, a manipulação genética. Os enigmáticos homens-touro e homens-leão, esfinges, que adornam os locais dos templos no Antigo Oriente Médio podem não ter sido apenas ficções da imaginação de um artista, mas criaturas reais que saíram dos laboratórios biológicos dos Nefilim, experiências mal-sucedidas comemoradas na arte e em estátuas. Mas, finalmente, alcançou-se o homem perfeito, aquele a quem que chamou Adapa, a Bíblia, Adão, e nossos estudiosos, Homo sapiens. Este ser era tão semelhante aos deuses que um texto chegou a ponto de salientar que a deusa mãe deu à sua criatura, homem, uma pele como a pele de um deus, um corpo suave e sem cabelo. Com este produto final, os Nefilim eram geneticamente compatíveis com as filhas do homem e capazes de casar com elas e delas ter filhos. Mas esta compatibilidade apenas podia existir se o homem se tivesse desenvolvido a partir da mesma semente de vida que os Nefilim. Isto, de fato, é o que os antigos textos atestam. Os deuses concluíram que a única mistura que poderia dar resultado seria a fusão de macacos homens com os próprios Nefilim. O óvulo de um Homo erectus fêmea, fertilizado pelos genes de um deus, foi então implantado no interior do ventre da Anunnaki. Depois de ser obtido um modelo, duplicatas dele foram implantadas nos ventres das deusas do nascimento, para sofrerem o processo de gravidez e nascimento. O status do homem frente aos deuses não era muito diferente daquele dos animais domesticados. Os deuses tinham meramente criado um animal já existente para preencher suas necessidades. Teria, então, a falta de sabedoria significado que, nu como um animal, o ser remodelado se envolvia sexualmente como ou com os animais. Alguns desenhos indicam que foi este realmente o caso. Não devia surpreender que os primeiros seres representativos do Homo sapiens fossem incapazes de se reproduzir. Qualquer que tenha sido o método usado pelos Nefilim para introduzir algum material genético na composição biológica dos hominídeos selecionados para tal fim, o novo ser era um híbrido, um cruzamento entre duas espécies diferentes, talvez relacionadas. Nunca saberemos o que ocasionou este conflito no Jardim do Éden, mas quaisquer que fossem os motivos de Enki, o fato é que ele conseguiu aperfeiçoar o trabalhador primitivo e criou o Homo sapiens, que podia produzir sua própria descendência. Conscientes da iminente calamidade e do impacto global do dilúvio, os Nefilim tomaram medidas para salvar as próprias peles. Com a terra quase a ser engolida pela água, eles podiam seguir apenas uma direção para se protegerem: o céu. Quando a tempestade que precedeu o dilúvio começou a soprar, os Nefilim tomaram a nave de ida e volta e permaneceram em órbita até que as águas da terra começaram a diminuir de volume. O dia do dilúvio, mostraremos, foi o dia em que os deuses fugiram da terra. As ordens do Senhor, enviadas de Nibiru, para os Nefilim, eram claras: abandonar a terra, subir aos céus. Era a época em que o 12º planeta estava mais próximo da Terra, nos limites do cinturão de asteroides. Enlil e Ninurta, acompanhados talvez pela elite dos Anunnaki, aqueles que povoaram Nippur, estavam numa nave espacial planejando, sem dúvida, juntarem-se à nave principal. Mas os outros deuses não estavam assim tão determinados. Como podiam os Nefilim predizer quando iria o dilúvio e romper subitamente da Antártida? Os textos mesopotâmicos, sabemos nós, relacionavam o dilúvio e as mudanças climáticas que o precederam a 7 passagens,
o que significa indubitavelmente a passagem periódica do 12º planeta nas proximidades da Terra. O dilúvio, uma experiência traumatizante para a humanidade, não o foi menos para os deuses, os Nefilim. Nas palavras das listas de reis sumérias, o dilúvio varrera tudo, todo esforço realizado foi arrasado de um momento para o outro. As minas da África do Sul, as cidades da Mesopotâmia, o centro de controle em Nippur, o aeroporto de Sippar, tudo jaz enterrado sob a água e a lama. Flutuando em sua nave de ida e volta por sobre a terra devastada, os Nefilim aguardaram impacientemente a diminuição das águas para colocarem de novo o pé em terra firme. Como iriam eles sobreviver a partir de agora na terra quando suas cidades e instalações tinham todas desaparecido, e até sua mão de obra, o gênero humano, estava totalmente destruída? Quando os assustados, exaustos e famintos grupos de Nefilim finalmente aterrissaram nos picos do Monte da Salvação, ficaram nitidamente aliviados ao descobrir que homens e animais não pereceram por completo. Até Enlil, primeiro enraivecido por descobrir que seus objetivos foram parcialmente frustrados, depressa mudou de opinião. A decisão da divindade foi de ordem prática. Confrontados com suas próprias e medonhas situações, os Nefilim puseram de lado seus preconceitos em relação ao homem, arregaçaram as mangas e não perderam tempo em comunicar à humanidade as artes de cultivo de cereais e criação de gado. Uma vez que a sobrevivência dependia, sem dúvida, da velocidade com que a agricultura e a domesticação animal deviam ser desenvolvidas para mantê-los e promover uma rápida multiplicação do gênero humano, os Nefilim aplicaram seu avançado conhecimento científico à tarefa. Os textos sumérios atribuem aos deuses a concessão à humanidade tanto da agricultura como da domesticação de animais. Os sumérios tinham, porém, a resposta para esta questão. As sementes, diziam eles, foram uma dádiva enviada à terra por Anu, de seu domicílio celeste. Trigo, cevada e cânhamo foram trazidos à terra do 12º planeta. A agricultura e a domesticação de animais foram dádivas concedidas à humanidade por Enlil e Enki, respectivamente. Não só a presença dos Nefilim, como também as chegadas periódicas do 12º planeta às proximidades da Terra parecem ficar atrás das três fases decisivas da civilização humana pós-diluviana: a agricultura, cerca de 11.000 anos antes de Cristo, a cultura neolítica, cerca de 7.500 anos antes de Cristo, e a súbita civilização do ano 3.800 a.C. tiveram lugar em intervalos de 3.600 anos. Parece que os Nefilim, passando os conhecimentos ao homem em doses determinadas, o fizeram em intervalos que se conjugavam com os periódicos regressos do 12º planeta às vizinhanças da Terra. Foi como se este tipo de inspeção no campo, ou alguma espécie de consulta pessoal, possível apenas durante o período janela, que permitia as aterrissagens e decolagens entre a Terra e o 12º planeta devesse acontecer entre os deuses, antes que pudesse ser dada outra ordem de avançar. Será que vai acontecer de novo agora? Os mais imponentes monumentos do Egito, as pirâmides, descobriu-se serem simulações dos zigurates da Mesopotâmia sob um revestimento de pedra. E a razão para crer que o engenhoso arquiteto que desenhou os planos das grandes pirâmides e supervisionou sua construção era um sumério venerado como um deus. Fim do estudo. Há um link na descrição deste vídeo para adquirir o livro. Obrigado por assistir, curta nossos vídeos.